eu nunca vou te abandonar, porque te amo. Saudações corintianas. Fala, Faraldo. Fala, Vinícius. Tudo bem, jovem? Tudo Mais bem. ou menos? Bem ou não? Ah, vai ficar bem. Vai ficar bem. O Corinthians jogou o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. O resultado não foi lá essas coisas, inclusive uma atuação ruim da defesa do Corinthians, não? Sim, defesa que vinha bem até então. Vinha bem. Engatou uma sequência boa, sem tomar gol. Só que E sofreu aí 3 desembolsou. gols, 2 de bola parada e a situação azedou no domingo. Não azedou tanto porque o Pedrinho Ainda não. salvou a pátria ali. A gente fala tanto do Pedrinho aqui, o menino quando entra resolve, não tem outra coisa Em pra breve falar. teremos um vídeo sobre o Pedrinho. Teremos sobre o Saudações. Pedrinho aqui nos Seleções, não perca. Mas vamos ao que interessa. Direto ao assunto, top viradas do Corinthians, pra você ir se ambientando com o jogo de logo mais, pra você entrando no clima. O Corinthians vai virar, afinal de contas, Precisa né? virar. Nesse Campeonato Paulista não temos aquele chamado gol fora, ou seja, 1-0 lá, vitória por 1 gol de diferença já leva a decisão pros pênaltis. Se o Corinthians ganhar por 2 gols de diferença ou mais, e aí classifica direto no tempo normal. Confio, tô botando fé nessa vitória por 2 Eu golzinhos. também. Vamos deixar os palpites para o fim do vídeo, porque uma coisa só, pra vocês aí não ficarem cornetando aí, gosto de cornetar pra caralho, tem que avisar que aqui o top viradas, mas no século 21 ali, a partir de A gente 2001. usou isso como parâmetro aí. Exato, pra não ficar bagunçado, é isso. Direto e reto. Na quinta colocação, temos Santos 1, Corinthians 2. Por que escolhemos esse jogo? Afinal, não se trata bem de uma virada? Ah, esse jogo pra começar, é um dos jogos, acho que, mais emblemáticos da história do Corinthians e principalmente desse século, né? Que Do inclusive Corinthians. está nos nossos últimos saudações aí, não A gente lembro gravou agora um qual vídeo foi a dos ordem. top goals aí do Corinthians no Paulistão. E é uma história legal porque, de certa forma, é uma virada. Não é virada porque É. o Corinthians não perdeu o primeiro jogo, mas empatou o primeiro jogo em 1-1, quando o mando era do Corinthians. E a vantagem do empate no confronto era do Santos, que fez uma campanha melhor na primeira fase. Primeira fase essa, aliás, que o Corinthians também se recuperou ali, foi um momento de superação. E chegando na semifinal ali, empatou o primeiro jogo em 1-1. No segundo jogo precisava vencer de qualquer jeito, o empate era do Santos. E toma o aí gol. toma o gol. O Santos que sai na frente no placar. Quem fez o gol que a gente viu? Era alguém importante? Não era importante. Não, o importante é quem levou o drible do Gil, ele tomou no cu. Foi, mano. No Mas segundo gol, o Corinthians empata e o jogo vai lá Empata pros com o acréscimos. Marcelinho. Exato, o gol do Marcelinho. Belo O gol, Marcelinho bate nas bate duas traves na entrada ali. da área, comemora, fica louco lá, comemorando, sai zica, não sei o que. Vem o segundo tempo, o jogo pegado já. Nos últimos 30 segundos, A bola vai pro Gil na ponta esquerda, ele sai do marcador lá, Cristiano Ronaldo, e faz o passe pra entrada da área. Tem um corta-luz do Marcelinho Carioca também muito foda. enquanto o André Luiz ali que foi driblado já tá de 4 tentando correr. Vocês ali. lembram lá? Cartãozinho, É. né? Ele tava Se de você não 4 souber, já fez ali todo depois. caído, cagado, e aí Exato. o Marcelinho já dando corta-luz. Foda. E ele já disse em Chapa do entrevistas aí que Marcelinho. ele ouviu, né, o Ricardinho chegando e falando, Ponta de dois. deixa. Ah, isso daí é os papos da Lari ali. Não sei se foi não, né? Ninguém comentou. Quinta colocação honrosa para o gol de Ricardinho, começando as top viradas. Vamos lá pra quarta posição. Quarta posição, a gente gosta, porque a gente sempre gosta de falar do Ronaldo aqui. Colocação fenomenal. E ele digamos foi assim. responsável por uma das grandes viradas aí do Corinthians nesse século. Corinthians 2, Atlético Paranaense 0. 2009, jogo de ida tinha sido 3-2 pro Atlético Paranaense e o jogo agora no Pacaembu. Leio Ronaldo, camisa 9, esse sim era um camisa 9 top. Resolveu a parada, fez 2 gols. Mano, praticamente levou o Corinthians às quartas de final. O Ronaldo era tão foda que até o gol de pênalti dele era bonito. Que o cara já deu uma caneta ali, viu os dois adversários chegando, foi pra cima dos dois e foi derrubado. Então Malandragem do já fenômeno. é malandro pra caramba. E aí o gol, ele mete uma paradinha ali. Paradinha, o gol, ainda tinha paradinha. Estão ficando velho, já tinha paradinha. Tinha paradinha. O Galato também, ele foi, caiu que nem um saco de bosta, não sabia pra onde ir. E o Ronaldo só, tum. Desculpa, Galato, se você estiver vendo. Bora pra terceira colocação, temos um Simbólico. simbólico, uma virada simbólica. Por que simbólica? Porque foi justamente contra o Bragantino, adversário do Corinthians. Agora, o Corinthians já virou um mata-mata contra o Bragantino recentemente na Arena Corinthians, pra vocês terem uma ideia aí que é bem recente. Quando foi isso? 2014, primeiro ano da Arena ali. Talvez a primeira virada da Arena em mata-mata. Acho que sim, né? Copa do Brasil. Corinthians perde de 1-0 fora de casa e pra decidir na Arena. Mano. O time do Mano Menezes vem com Renato Augusto, vem com Ralf, vem com Felipe na zaga. A Por que base, não? a base daquele time que seria
campeão, hexacampeão em 2015. E ali o primeiro gol é do Renato Augusto, uma chapa, golaço. Inclusive, tá no nosso top gols da Arena Corinthians? Não será? tá, mas a gente pensou em colocar. Então, spoiler errado aí. Você que aí Mas não assistiu, assiste aí. Assista, não tem problema. Primeiro gol do Renato Augusto, segundo gol. Foi logo no comecinho esse gol do Renato Augusto. Foi, um golaço, incendiou. Inclusive, normalmente, o que facilita muito para você virar o placar? Quando você faz um gol logo no início. E foi o que aconteceu. Aliás, o Corinthians... Esquende, solta a faísca lá e vai pra cima. Esse jogo acabou 3-1, o Corinthians já fez os 3 primeiros, acho que na primeira meia hora de jogo, assim. Foi avassalador ali. Aí teve o gol do Renato Augusto. Teve o gol do Ralf. Do Ralf, de cabeça. Um gol raro do Ralf, né? Ralf não costuma fazer muitos gols. Ralf fica doido ali pra comemorar, cai no chão lá, quer rasgar todo mundo, mas golaço do Ralf. E o último do Felipe. De cabeça também. Olha aí, tem 2 gols de cabeça. Tem impulsão absurda, velho. Felipe que naquela época ainda era bastante criticado, né? Ele tava começando a ascender pra valer, né? Falharia numa eventual fase seguinte contra o Atlético Mineiro. Então aqui uma top virada contra o Bragantino, que é pra inspirar aí. Alô, aí, Romero, tá assistindo a gente aí na concentração, moleque? Vamos lá, essa próxima é boa, hein? Pega uma uva, cadê o Danilo? Gosta de uva aqui? Cadê a uva, Danilo? Não tem uva? Hoje não tem. Puta merda, pega aqui uma balinha verde. Você sabe do que a gente tá falando, né? É a virada da uva ali, o goleiro Felipe eternizou essa comemoração, 4-0 contra o Goiás em 2008. O presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, né, não é nem presidente do próprio clube, deu uma declaração polêmica antes do primeiro jogo da decisão, dizendo que o Goiás ia chupar uvas roxas, em alusão à camisa roxa do Corinthians, terceiro uniforme do Corinthians naquela época. A declaração, é claro, não pegou bem, né? Ainda mais depois que o Goiás ganhou o primeiro jogo. Exato, aí o Goiás vai lá, ganha o primeiro jogo de 3-1. Com propriedade ali no Serra Dourada, e aí os caras usaram isso ainda já pra provocar, cantar a vitória antes. Por isso que não é bom, velho, você fazer isso. Não é bom. Não é bom. Eu até gostaria de ver a provocação do Bragantino, que era pra Corinthians entrar com sangue no olho, mas é outra conversa. O que acontece? Acontece primeiro que a torcida do Corinthians levou 50 mil pessoas pra lá. E bicho, já tava um clima pesado pro Goiás. E o Corinthians, meu amigo, com o pé no acelerador. No primeiro tempo já meteu 4, liquida tudo. 2-0 já tava bom, porque tinha feito gol de visitante, né? Mano, já meteu 4 no primeiro tempo, ainda acertou trave, o Arley lá, que na época era o goleiro do Goiás. Uma boa época, foi o goleiro do Goiás. Pegou tudo. Chicão teve um gol impedido, né? Enfim, podia estar na nossa primeira lista aqui o jogo da uva, o chamado jogo da uva. Depois da vitória, o Felipe, meus amigos, não se segurou não. Foi pra cima, usou a imprensa ali pra passar o recado dele. E qual foi o recado aí? Futebol, gente, foram 2 jogos. Falaram demais, quer comer uva roxa. Mas na verdade, acho que todo mundo gosta de uva verde, né? Eu tô provando que a torcida do Corinthians também só gosta de uva verde. Felipe, puto da vida com o Goiás, tinha tudo pra ser ídolo do Corinthians, porque ele já tava criando uma identificação que ficou maior na ocasião do rebaixamento, né? Ele virou ali um personagem muito marcante. Ele tava claramente triste na ocasião. Felipe que saiu do Corinthians, mas conseguiu cagar tudo que ele tinha construído. Com um programa ao vivo de TV ali, ele e o Sanches bateram boca e ele saiu assim do Corinthians, acredite você ou não. É, bicho. Bom, mas vamos falar última colocação desse Saudações, que está muito longo. É a maior virada que eu, como corintiano, já vi na minha vida. Você aí reserva um tempo depois desse vídeo aqui, vai assistir os vídeos da época. Só pra você ter uma ideia, contra o Cianorte, meu amigo. Corinthians chegou a estar perdendo do Cianorte, perdeu o jogo de ida de 3-0. No agregado chegou a ficar 4-1 essa porra aí. Só que aí, vamos falar do segundo jogo, que é o que interessa. Depois daquela derrota feia no primeiro jogo, vem o jogo de volta. Você se lembra aí o time do Corinthians, em 2005, tinha quem? Essa camisa aqui, ó. Essa aqui, Teves, Carlos Alberto, o chinelinho Roger. Que isso? Tinha todo mundo. O cara deitou no jogo. Não, é apelido dele, velho. Ele sabe. Carinhoso, queremos você aqui, Roger. Queremos, ele vai vir. E aí, o que acontece? Corinthians, mano, daquele jeito, começa o jogo enlouquecido, já faz o primeiro. Só que toma um gol completamente irregular. Tinham 4 caras impedidos. O time do Corinthians fica puto, Marinho enlouquece. Na saída pro intervalo, o Marinho
abordado por, um mar de jornalistas, assim, você vê os microfones, gravador, tudo, e ele puto da vida, quase manda todo mundo tomar no cu e fala, Lari, põe aí. Vai lá, põe na boca dele o microfone, não é na minha, é na dele. Você pensa aí, primeiro tempo, Corinthians precisando já de 4 gols, não, 3 gols naquela ocasião, toma o gol, tá precisando de 4, o que vai fazer? Vai lá, Roger faz o segundo, empata, vai assim pro intervalo. Precisando voltar pro segundo tempo e fazer 3. Exato. Começa o segundo tempo, e aí, meu amigo, vem o chocolate. Tevez faz o primeiro, tem mais um que eu não lembro de quem é o quarto. Foi de falta que aposentou. Foi do Roger, lá, né? Mais um do Roger. O Roger jogou demais. E o goleiro lá se aposentou depois do gol. Vou repensar a minha continuação porque, não sei se eu vou aguentar. Vou lembrar disso aqui sempre. Eu tinha só coisas boas pra dar pra essa torcida nossa, pra essa cidade. E o último gol, que é o do Gustavo Neri, o quinto gol do Corinthians, esquisito, classifica o Timão na Copa do Brasil. Essa é uma virada foda. Meu, quando empatou, precisava chegar em 5-1 o placar. E chegou, velho. 5, não é pouca bosta não, é 5. Não, mano. Ainda que o Corinthians, você possa discordar de mim, eu entendo, mas o Corinthians seja um time mais de pontos corridos do que mata-mata. Tem uma história boa no time copeiro. Queremos um time copeiro. Que rima com um rima, né? Romeiro. Não rima. Mais ou menos. Acabou a nossa lista e agora, como já tá se tornando tradição aqui no Saudações, palpite pro jogo agora de volta contra o Bragantino. Vou de 2-0. 2-0? Eu vou de 5-1, me inspirar no Cianorte. O Romero vai ser o nosso Roger daquela noite, vai deitar e vai ser um jogo muito louco. Esse foi o Saudações de hoje. Tem alguma virada que sentiu falta? Registra aí nos comentários. Comenta aí qual é a sua virada inesquecível do Corinthians. Você não vai pedir pra eles clicarem nos negócios também? Clica aí em tudo, rapaz. Esse são as Saudações de hoje. Falou! Valeu, um abraço.